Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 18, e estamos vendo a queda da Babilônia, da cidade de Babilônia. Então você crê, você tem um entendimento que o anticristo ele vai conseguir reconstruir Babilônia, e Babilônia vai se tornar o centro do poder e o centro econômico de todo mundo. E quando Deus ele arrasa com a cidade, quando a cidade é totalmente destruída, o mundo todo se comove. E aí vai ser os governantes, vai ser aqueles que lidam com o sistema financeiro, a sua quebra. Quem sabe o mercado mundial todo vai quebrar, bolsa de valores vai ir por terra. E nós vemos também aqui falar sobre aqueles que trabalham no mar, que negociam no mar, pode ser todos aqueles que trabalham com transporte, simbolizando todos aqueles que carregam riquezas, que carregam mercadorias. Então nós temos aqui a queda da Babilônia. O sistema religioso falso já caiu. Possivelmente na metade da tribulação esse sistema vai por terra. E agora nós estamos no final. É interessante que tu entenda os fatos do Apocalipse, eles não estão numa ordem cronológica. Às vezes se comenta, se traz um fato e se finaliza, mas parece que passa um pouco e aquele fato vem novamente, aquela situação vem novamente, e aí muitas vezes ela é contada de uma maneira mais detalhada. Acontece várias vezes. Várias vezes nós já tivemos um exemplo, nós tivemos a ceifa no capítulo 14, que é o final. É o final, já é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, quando os anjos eles falam da vindima, que já está pronta. A colheita da terra já está pronta. Esse é o final, já é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, e já é aqueles que vão ser levados, que vão ficar fora do reino, e que vão, aqueles que estão em escândalo. Então esse já é um fato já contado, mas que ainda nós vamos presenciar novamente. As coisas vão se repetindo ou sendo contadas de uma forma mais detalhada. Isso é importante que a gente saiba. Muitas vezes a gente passa por um fato, e agora nós estamos nessa queda de Babilônia, e é bastante interessante. Sobre a ceifa, que é o final dos tempos, Joel já profetizava no capítulo 13, verso 13, depois tu pode olhar. Ele fala: lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Então Joel já falava, profetizava sobre a seara está madura, e nós vamos ver isso no capítulo 13, mas ainda não é o final, embora aqui, 13, né? Perdão. No capítulo 14, mas depois nós vamos ter, ainda vai ter coisas contando sobre essa situação. Então nós paramos aqui no versículo 20, e diz assim:
alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra, como uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos, e de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. No versículo 20, se traz a proclamação que o céu se alegre, que haja alegria no céu. Deus está fazendo justiça contra a Babilônia. Deus está julgando a causa celestial, a causa dos apóstolos e a causa dos profetas. Então se proclama alegria, gozo. Deus está realizando justiça e juízo. E embora que eu já tenha explicado, a profecia de João, ela é doce na boca, mas ela faz amargo o ventre. Então, ela vai ter sempre duas conotações. É alegria para aqueles que estão em Cristo, mas é terror e tristeza para aqueles que estão em rebeldia contra o Senhor. Então, enquanto uns se alegram, outros planteiam. Nós comentávamos aqui, os reis estão pranteando, os governantes estão pranteando, estão chorando. O sistema financeiro chora, os transportes choram e o céu se alegra. O céu está alegre. E se proclama que o céu se alegre, que o céu cante. Quem sabe que os apóstolos e profetas possam se regozijar no Senhor, porque o Senhor está julgando a causa, e a causa é uma causa deles, é a causa dos santos de Deus, é a causa da igreja, é a causa daqueles que amam o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Deus já julgou e Babilônia recebeu a medida certa. Deus retribuiu em dobro conforme as suas obras. E ela deu um cálice a beber ao mundo. E ela recebeu do cálice que ela passou para todos. Então é um julgamento de Deus. Nesse momento vai aparecer um forte anjo. Ele levanta uma pedra como uma grande mó e lança no mar. E ele diz: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Nesse momento, João vai ver um forte anjo. Quando se proclama alegria no céu, está havendo tristeza na terra. Eu comentava quando da morte daqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Quando aqueles que não amaram suas próprias vidas e morreram, foram degolados, havia festa no céu, na carnificina que estava sendo feita. Mas no céu havia alegria, no céu havia gozo, se fazia canto no céu. Mas na terra era um sofrimento para aqueles que amavam o Senhor Jesus Cristo,
vendo os seus queridos sendo destruídos. No céu havia festa, mas na terra havia choro por parte daqueles que amavam o Senhor Jesus Cristo e alegria e gozo daqueles que estavam perseguindo aos santos. Agora se muda. Agora o céu vai proclamar, porque vai haver pranto e sofrimento e dor na terra. Aqueles que são habitantes da terra, aqueles que estão seguindo o anticristo, estão chorando e pranteando. Terminou a alegria deles, terminou a festa. E esse anjo vai levantar uma pedra grande e vai jogar, e uma pedra grande, como uma grande mão, ela cai, ela afunda de uma forma. Ela não tem onde se segurar. Ela vai com muita força ao fundo. E assim vai ser lançada a Babilônia. A Babilônia vai afundar, sem ter quem a socorra, sem ter ajuda, não tem onde se agarrar. Ela afunda. Ele é a grande cidade, jamais será achada. Então não sei se tu entende, na terra, sofrimento para a igreja não, porque a igreja não está no presente, sofrimento para aqueles que têm o testemunho de Jesus. Mas era uma alegria para o mundo, a festa, a carnificina. Agora, o mundo vê ruir tudo que eles acreditaram, tudo aquilo que eles colocaram a sua confiança está ruindo, e o tempo está próximo, e a terra está toda em suspense, e nós vamos chegar rapidamente à volta do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Depois no verso 22 diz que em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos, de flautistas e de trombeteiros. Aqui se diz que a música vai acabar. Acabou a música, acabou a festa. Só tem choro, só tem pranto, só existe tristeza. Então não se toca mais. Aqui está se relacionando com Babilônia, não vai se ouvir mais, mas eu acredito que já chega um momento que o mundo começa a ficar de luto. Não tem mais música. As festas estão acabando. Não se tem mais alegria para fazer uma festa. Os músicos vão parar de tocar. E as festas, o esplendor vai acabando. Babilônia não tem mais nada. Babilônia está por terra. Não tem mais músico, não tem mais canto, não tem mais festa, não tem mais alegria. Mas o mundo todo começa a entrar de luto porque não tem mais alegria nenhuma. O fim está chegando. Está premente a volta do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E o mundo começa a permanecer de luto e ver que tudo que aqueles que não amaram o Senhor Jesus Cristo colocaram a sua confiança caiu por terra. O dinheiro sumiu, as riquezas afundaram, a sua confiança de poder se foi por terra. Diz também que nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. Então não tem mais trabalho, não tem mais obra, não se constrói mais nada. Aqui vai simbolizar que não tem ninguém mais que tenha alguma profissão que se mantenha. Babilônia está destruída. Não tem mais ninguém. A cidade foi por terra. A cidade está abandonada. A cidade está desolada.
não tem mais trabalho, não se acha ninguém mais trabalhando, é só ruína. O anjo proclamou que só existe demônios, e a morada de demônios é um covil de espíritos imundos, é aves imundas e odiáveis rodando pela cidade procurando carniça, procurando comida, procurando corpos mortos para se alimentar. O ruído de morte em ti não se ouvirá mais. Se diz que no passado, cada família, ela moía os seus grãos dentro da sua própria casa. Então, além de não ter trabalho, de ninguém estar trabalhando, os labores domésticos acabaram, não tem mais morador nenhum. As atividades domésticas não existem mais, terminou. A luz de candeia não mais luzirá em ti. Acabou a luz, a cidade está completamente em trevas. Lembra que nosso amado Senhor Jesus Cristo, Ele vem, é a luz no mundo. E João escreve que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Se encontra essa passagem no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 18, está essa passagem. Entre o verso 18 e 19, os homens amam mais as trevas, e agora Babilônia está em trevas, não se vê mais luz. Os dias são terríveis. Se fala que não se vê mais voz de esposo e de esposa, não mais em ti se ouvirá. Então acabou tudo, não tem mais casamento, não tem mais família nenhuma no local. As famílias abandonaram, a cidade caiu, não existe mais nada, é só um cemitério. A cidade de Babilônia é um cemitério que não tem mais nada, não existe mais nada, é só sepultura. Não se vê mais família, não tem mais luz, não se tem trabalho doméstico, não se tem trabalho de forma alguma, trabalhador nenhum aqui, nem nos escombros está se procurando pessoas. Babilônia foi totalmente destruída. Terminou a festa, terminou a alegria. Diz também que os mercadores de Babilônia eram os grandes da terra. Se acredita que aqui o sistema financeiro mundial, todas as grandes economias, todos os homens, as maiores riquezas da terra vão estar concentradas em Babilônia. E aí termina dizendo que todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Então o engano prosperou. Desde Nimrod, e nós comentamos, começa o engano. E é um engano que vem de milhares de anos. Quem sabe mais de 4.000 anos o homem sendo enganado com falsos deuses, com ídolos, enganado por um sistema falso, mantido por Satanás todo esse tempo. Todas as nações foram enganadas. Todas as nações beberam do vinho da sua fornicação.
Em Babilônia diz no verso 24, vai se achar o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Então Babilônia mereceu todo o castigo de Deus. São anos e anos. Hoje, quantas pessoas ainda se encontram enganadas? Totalmente enganadas em promessas falsas. Parece que o que Satanás disse para Eva continua ecoando: certamente não morrereis. Certamente não morrereis. Não, não vai acontecer assim. E a Bíblia tem falado, vai ser dessa forma. Deus diz, eu vou fazer desse jeito. Mas Satanás parece que, a serpente parece que traz uma música enganadora ao ouvido do homem. Certamente não morrereis. Não, não vai ser desse jeito. E o homem continua sendo enganado. Esses dias eu perguntava para um homem se ele era salvo e se ele, após morrer, onde ele passaria a eternidade. E ele disse, não, eu vou passar no céu. Eu digo, por que tu vai passar no céu? Disse, não, porque eu fui batizado quando era criança. Eu fui batizado quando era criança. E eu não sei, agora não se fala mais isso, mas eu me lembro muito quando eu era criança. Se dizia, quanto ao batismo de criança, que uma criança morreu, não foi batizada, se dizia morreu pagão. Então você tinha uma fé, e você tem uma fé num poder do batismo, como se o batismo, eu me batizei quando eu era criança, então eu estou salvo. Eu sou filho de Deus, a partir de agora eu sou salvo. E é uma crença que se traz. Não batizou quando é criança, deu. Como se o batismo fosse um meio de salvação. Então é uma crença babilônica, é uma crença de engano, uma crença falsa, não é o que a Bíblia nos ensina. A salvação se encontra em Cristo. O batismo é simbólico. O batismo é algo simbólico, é um ritual, mas não salva. Não vai salvar ninguém. Mas existe uma crença que eu fui batizado quando eu nasci, meu pai batizado, agora eu sou filho de Deus e vou ser salvo. E a Bíblia não ensina dessa forma. Então, as nações vêm sendo enganadas. E se cria, e foi se criando, surgiu Babilônia. Em Babilônia todo o engano, mas o engano foi prosperando e foi se aperfeiçoando. Cada vez mais se aperfeiçoando, se aperfeiçoando. E as nações estão totalmente enganadas. E Deus, no capítulo 17 e 18, ele julga a grande meretriz. Ele vai julgar a mãe de todas as prostituições que contaminaram toda a terra. Então são anos e anos de engano, de falsidade, de pessoas agarradas às suas religiões, e são religiões que convêm. É simples, se eu fiz um ritual, fiz uma cerimônia, aquela cerimônia me garante que eu estou bem, então estou tranquilo. Não há mudança de vida, não há santificação, não há fé em Jesus Cristo, não há obediência. Estou salvo, estou tranquilo. E não se precisa conhecer as Escrituras, não precisa saber o que a palavra de Deus nos diz. Então é uma crença fácil.
Jesus disse em Mateus 7, 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Jesus fala nas Escrituras, em Mateus também, que a porta é estreita. Mateus 7,14, a porta é porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontram. Que a encontrem. Então a salvação se encontra em Cristo. Ele é o esconderijo, Ele é a única saída. A salvação não se encontra em rituais religiosos, em cerimônias religiosas, em se cumprir rituais religiosos. A salvação se encontra em Cristo. Em Efésios 2 diz que pela graça nós somos salvos. É graça, é favor imerecido de Deus. E é mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. É um presente de Deus, Efésios 2,8. Então, nós somos salvos pela graça mediante a fé. É um presente de Deus quando nós cremos. Isso não vem de nós. É dom de Deus. A antiga serpente continua enganando e vai continuar enganando até o final. Nós vamos ver no capítulo 20 que ela vai ser presa. Ela vai ser colocada, Satanás vai ser colocado numa prisão por 1000 anos. O homem vai passar livre da influência satânica por 1000 anos. Vai viver num mundo restaurado, com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo reinando desde Jerusalém. O melhor ambiente, o ambiente do Éden vai ser restaurado, todas as coisas vão ser restauradas, saúde restaurada, tranquilidade, um reino de paz. Mas Satanás, ele é solto, ele não se solta. Ele não consegue sair da prisão, ele é solto. Deus permite que ele seja solto. E ele sai, e ele consegue enganar as nações que viveram momentos maravilhosos, 1000 anos de paz, de justiça, de verdade, de graça. E eles são enganados. Então, o homem vem sendo enganado e vai continuar sendo enganado. Porque como Jeremias escreveu, o nosso coração é enganoso. Nós precisamos de Cristo. Nós necessitamos de Cristo na nossa vida. Sem Cristo nós estamos perdidos. E nós temos que reconhecer a nossa miséria e a nossa indignidade, que nós não temos capacidade nenhuma de salvar nós mesmos. Nós terminamos aqui com a destruição total de Babilônia, a destruição total do sistema religioso falso que continua imperando e dominando e reinando soberano. E não se aceita crítica, e não se aceita nada. E se tu falar alguma coisa contra, tu está errado, tu é intransigente, tem que se deixar o engano prosperar. Então essa religião falsa, essa Babilônia, esse sistema religioso, ele reina e não aceita crítica e não aceita nada. Ele domina a mente e o coração do homem. E aí a ideia não, religião não se discute, cada um tem a sua
não se pode falar em religião, não coloca a tua religião, religião não se pode falar nada. Tem que se deixar Babilônia reinar. E se tu falar alguma coisa, se tu falar no teu trabalho, ou falar no meio dos amigos, ou falar em um ambiente que tenha várias pessoas, tu já está sendo tu está sendo intransigente, tu está sendo errado, tu não está respeitando os outros quando tu fala que isso é um sistema enganoso e falso e que está levando as pessoas ao inferno. E que quem está por trás de todo o sistema e quem está mantendo é Satanás, é um sistema satânico. E é diversificado para todos os gostos. O que tu gostar, se tu gostar de espiritualismo tem, se tu gostar dos astros tem, se tu gostar da natureza tem, se tu gostar de ídolo tem, se tu gostar de filosofia de vida tem de tudo. É um mercado amplo que atinge todas as camadas sociais e todas as pessoas. Tem religião para tudo que é gosto. E todas são contrárias à palavra de Deus. Religiões que falam bem do Senhor Jesus Cristo, religiões que falam em Deus, religiões que usam porções bíblicas, mas que são falsas. São totalmente falsas. E o único que pode mudar essa situação é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais vai poder mudar essa situação. Mas Deus vai julgar e Deus vai tomar a nossa causa e Ele vai julgar por nós. Então, é Deus que vai tomar. Hoje se tolera tudo, qualquer coisa que o homem pensar e colocar no lugar de Deus é tolerado. Não tá, é a tua religião. Agora, a Bíblia não tem essa tolerância. A Bíblia é totalmente intolerante contra qualquer tipo de adoração que seja contrária à palavra. Então não tem, a Bíblia é intolerante, é uma intolerância religiosa, porque a Bíblia se centra, está totalmente centrada em Cristo. E se tu falar isso nas redes sociais, se tu colocar isso, tu está sendo intolerante. Porque nós temos que respeitar todas as religiões, tudo que você fala. E hoje você coloca uma mordaça. E aí Satanás já reina, porque é um sistema mundial contrário a Deus. E tem, eu acho, certos lugares que tu pode ser até preso se tu falar que uma coisa que está sendo feita é pecado. E está contrária à palavra de Deus. Então tem situações que até a lei, ela respalda o pecado e o engano. Não só a parte religiosa, mas a parte de justiça respalda o pecado. E se tu não obedecer e tu não ser conivente com o pecado, tu pode até ser preso. Então, esse é o sistema diabólico, esse é o sistema satânico que nós vivemos e que precisa ser julgado por Deus. E o único que vai fazer justiça é o nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós teremos graça pela tua palavra e sabemos que a nossa causa está nas tuas mãos. Senhor, hoje você coloca uma mordaça para que haja tolerância, que haja tolerância e que nós venhamos a tolerar tudo que é tipo de engano e de falsidade e temos que nos calar, sob pena até de sermos presos, da justiça nos atacar. Agora, Senhor, nos dá graça para que nós não vamos jamais nos sujeitar ao engano e à mentira. E que nós jamais vamos nos calar diante do engano e da falsidade, em nome de Jesus.